Vamos ler Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos ler de 1 a 7. Também vamos a ler Lucas 10, de 17 a 19. E Lucas 9, versículo 1. Vamos começar por Romanos, capítulo 13. Leemos a palavra do Senhor em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Someta-se toda pessoa às autoridades superiores, porque não há autoridade sino de parte de Deus. E as que há por Deus han sido estabelecidas. De modo que quem se opõe à autoridade, a lo estabelecido por Deus, resiste. E os que resistem acarream condenação para si mesmos. Porque os magistrados não estão para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Queres, pues, não tener la autoridade? Haz lo bueno, e vendrás alabanza de ella, e tendrás alabanza de ella. Porque é servidor de Deus para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque não em vano lleva a espalda, pois é servidor de Deus, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo qual é necessário estar sujeitos, não solamente por razão do castigo, sino também por causa de la consciência. Porque por isso pagais também os tributos, porque são servidores de Deus, que atendem continuamente a esto mesmo. Pagar a todos lo que deveis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al respecto, respecto. Al que honra, honra. Lucas, capítulo 10. Versículos 17 a 19 de Lucas, capítulo 10. Volvieron los 70 com gozo, dizendo: Senhor, aún los demônios se nos sujeitam em tu nome. E lhes dijo: Eu veia Satanás cair del cielo como um raio. E aqui os dou potestade de rollar serpentes e escorpiões, e sobre toda força del inimigo, e nada os dañará. Pero não os regocijeis de que os espíritos se os sujeitam, sino regocijais de que vossos nomes estão escritos em los cielos. Capítulo 9, versículo 1. Havendo reunido a los 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios para sanar enfermidades. Senhor, bendice tu palavra, Senhor. E bendice a proposta de estudarmos esse tema sobre a autoridade espiritual e seus princípios. E muitas vezes, Senhor, o que olvidamos de los princípios. En el nombre de Jesus. Amém. Há uma palavra central em la Bíblia que nos hace entender todo o conceito de las enseñanzas de Jesucristo. Por exemplo, quando você aprende sobre ler a Bíblia, desarrollar as enseñanzas de Jesus, quando você aprende os princípios sobre ayunar, sobre viver bajo a um comando, você está bajo um princípio básico e central da Bíblia chamado obediência. Ou seja, obediência é a palavra central da Bíblia. Em la vida cristiana passa o mesmo.
Se você estar aqui hoje é porque um dia obedeceu ao chamado de Deus e entendeu a sua palavra e a seus princípios. Verdade? Todos aqui, a maioria de nós outros, temos um trabalho, temos chefes, temos pessoas que estão sobre nós outros, temos autoridades que estão sobre nós outros. Quando você maneja em la calle, você tem a autoridade da polícia, e quando você vê um carro da polícia, você sabe que aí está uma autoridade presente. Quando você vai a uma corte solucionar um problema ou uma situação, você sabe que aí estão os juízes, os advogados, eles são autoridade nesse ambiente. Nós outros vivimos bajo um sistema de autoridade. E quando chegamos à igreja de Jesus, não é diferente. Chegamos a um sistema de autoridade. E aí vivimos também bajo ao governo de autoridade. O mundo secular, irmãos, também o mundo religioso, tem seus próprios conceitos de la autoridade. E no reino de Deus, os conceitos não cambiam. E o conceito de la autoridade é o único. É único. Há um propósito em la autoridade. E o propósito de la autoridade não é exercer solamente o poder sobre as pessoas que estão bajo nós outros. O propósito da autoridade é reconhecermos a autoridade divina que está sobre nossas vidas. E eu lhe diria que a maioria, ou 95% talvez, de los fracassos de nossas vidas devem-se à ausência, ou talvez a falta, o rechazo, à obediência, ou seja, à autoridade. E me refiro, irmãos, a crimes, divórcios, a hogares destruídos, drogas, imoralidade e toda classe de situações que o ser humano vive. Quando você vai ao final, você encontra que houve um processo de desobediência. Quando você vai a uma cárcel e a visitar uma pessoa que está aí detenida, você sabe que essa pessoa estuvo bajo um princípio de autoridade e falhou em seu princípio de autoridade. Imagine quando você chega no aeroporto, você mira um avião grande e você se quer imaginando, este avião é tão pesado, verdade? Tão pesado. E quantas pessoas leva? 400 pessoas. Uau! Um mais pesadinho do que outros. Não pense em nada. E quantas maletas? Como 1000 maletas? Uau! E você pensa, e como voa? Como voa um avião? Então você se mete no avião, verdade? A bordo do avião, se senta confortável, põe o cinturão e o avião despega. Depois de alguns minutos você se vê que o avião está como na pluma, no aire. Como passa isto? Aquele avião é um princípio de autoridade, verdade? Qual é a lei que hace com que um avião se mantenha no aire? A lei de la gravidade, que é uma das mais poderosas que Deus deixou e estabeleceu para o universo. A clave de la vida era entender que existem leis, entender que existem princípios, entender que existem autoridades. Essa é a clave para vivermos uma vida saudável. E eu entendo, meus irmãos, que a autoridade também é um princípio olvidado. Nos olvidamos que há uma posição, e a posição poderosa não é ter autoridade, a posição de poder é saber viver bajo na autoridade, que é um segredo. Como viver bajo na autoridade? A autoridade é o lugar mais seguro que uno pode estar, não por estar em cima, por estar embaixo. Eu me acordo que era adolescente e tinha um jefe que era um homem muito duro. Bueno, quando eu digo adolescente, me refiro a 20 anos de idade.
era um homem muito duro. Mas esse homem me dava uma impressão de poder, de autoridade. Eu não sei porque era grande e gordo, era algo tremendo, verdade? Imaginamos que as pessoas grandes têm mais autoridade, verdade? Assim imaginam os jovens, que uma pessoa grande, assim, forte, tem muita autoridade. E eu o veia como um gigante, uma autoridade tremenda, verdade? E às vezes, quando tinha uma situação em meu trabalho, eu pensava em meu coração, uau, eu queria tanto que ele pudesse chegar a hora, porque sua presença como que me daria mais confiança. Autoridade. E eu sabia que estar bajo uma autoridade era estar bajo um lugar de confiança, de sabedoria. A autoridade é a clave para vivermos livres de los estresses da vida. Provérbios capítulo 11, versículo 14, diz a palavra, donde não há direção sábia, caerá el pueblo, diz a Bíblia. Mas em la multitud de conselheiros que há seguridade. Há uma outra versão que diz que há sabedoria. Quando há uma multitud de conselheiros sábios. Ou seja, a Bíblia, todo o tempo, se você vê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia está falando de um princípio de autoridade. Isto seja em um avião, seja uma ave, seja na igreja, em seu trabalho, onde seja, há um princípio de autoridade. Bueno, agora que estou saindo da introdução, o que é autoridade? Dois conceitos necessitam serem clarificados para entendermos um princípio de autoridade. Primeiro, a diferença entre poder e autoridade. E há uma diferença. Autoridade vem da palavra grega exousia, poder de governar, habilidade para subjugar. É o direito de exercer poder sobre alguém. Não é autoridade se o poder não é delegado. E não é autoridade se o poder não é usado. Jesus, quando deu poder aos discípulos, Jesus deu a eles o quê? Poder e deu também o quê? Autoridade. Os discípulos tinham doble porção de parte de Jesus. Tinha poder e tinha autoridade. A autoridade é o poder delegado, outorgado. Por quê? Porque a autoridade legal é um poder genuíno, é um direito legal. A autoridade hace que o poder se legalize. O poder ele é constituído. E a autoridade recebe a legalidade do poder. A autoridade é mais importante que o poder, porque o poder sem autoridade não é legítimo. Vocês me entendem? O poder é energia, força, algo que capacita, pero autoridade é direito, é responsabilidade. Portanto, a autoridade é o direito que temos de usar o poder. Você não vai usar o poder se sobre você não está constituído uma autoridade. Estamos falando de um princípio divino. Em câmbio, a palavra poder, o que significa poder? Vem do grego dunamis, usado para descrever fortaleza intrínseca e habilidade. É o dinamismo que capacita uma pessoa para hacer que a gente haga algo. Cambiem, logrem coisas, aún frente a circunstâncias opostas. O poder é habilidade. Agora traemos para a nossa realidade como Igreja de Jesus. Todos nós outros temos poder. Deus, hermanos, não se impressiona com o poder que temos. Mi poder, su poder, não traz nenhuma impressão a Deus. Porque o poder é a habilidade. Pero a autoridade é o direito legal que tenho de exercer o poder.
Se me hago entender. Amém? Agora estão pensando, estou em problema, né? Você sabia que a maior parte, Deus em seu governo absoluto, Deus gasta tempo ocupando-se em recobrar a unidade do corpo. A unidade do corpo. A unidade da igreja de Jesus. Pero para lograr isto, deve existir primeiro a vida de la cabeça, seguido luego por la autoridade que está sobre essa cabeça. Se a vida de la cabeça, se que exista a vida de la cabeça, não pode haver um corpo. É um princípio bíblico. Se que exista a autoridade de la cabeça, não pode, consequentemente, haver unidade no corpo de Cristo. Por isso, meus irmãos, para manter a unidade do corpo, devemos permitir que e deixar que a vida de la igreja, que é a cabeça, govierne sobre nós outros, que é Cristo Jesus. Se Cristo não é a cabeça, se Cristo não é o governo principal, não aprenderemos nunca como vivimos bajo a autoridade. E quando não entendemos os princípios de autoridade, não entendemos por que muitas vezes nos metemos em problemas e conflitos, verdade? Conflitos no trabalho, conflitos na igreja, conflitos na casa, a esposa com o marido. Não, pela a Bíblia disse que os maridos, a esposa deve ser submissa ao marido. E a esposa diz, não, pela Bíblia disse que primeiro o marido deve amar a esposa. Essa é a salida das esposas, verdade? Quando o marido disse, a Bíblia diz, a esposa deve estar submissa a seu esposo. A esposa diz, lê o que está a seguinte aí. E os esposos amavam essas esposas como Cristo amou a igreja. Verdade? E diz na Bíblia que como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Há um processo. Há um processo. E aún assim, na vida familiar, se a pareja não entende esse sistema de governo venido de parte de Deus, não entende como viver em pareja. Não entende. Um vai querer mandar no outro. Um vai crer que tem mais autoridade que o outro. Os cristianos devem obedecer à autoridade. É um princípio. Segundo Pablo, em Romanos capítulo 13, não há autoridade, sino de parte de Deus. Isso é forte. Não há autoridade que não proceda de Deus. Palavra dura. Porque nesse momento você pensa em muita gente, verdade? E fulano? Primeira vez que leí esse passagem da Bíblia, eu tive muitas crises com líderes políticos, autoridades políticas. E eu perguntava ao Senhor, e fulano? Ele deu uma lista. E essa pessoa? E essa pessoa? Bem de ti. Vamos chegar aí. Ao fazer uma investigação em todas as autoridades, hasta chegar à sua origem, invariablemente terminamos em Deus. Deus é a origem de todo princípio de autoridade. Ele está por cima de todas as autoridades e todas elas estão bajo seu comando, seu governo. E a entrar em contato com a autoridade
Sabe o que passa? Entramos em contato com o próprio Deus. Al entrar em contato com o princípio de autoridade, entramos em contato com o próprio Deus. Você está pensando agora mais ou menos assim: então, quando eu não obedeço a esta autoridade, está pensando em algo, verdade? A esta autoridade, consequentemente, eu estou em desobediência a Deus? Assim diz alguém: consequentemente, estás em desobediência a Deus. Pastor, todavia não são 11, quero ir-me daqui, verdade? Basicamente, a obra de Deus não é hecha por el poder que temos. Nadie aqui hace a obra porque tem poder. A obra de Deus não é hecha com a capacidade humana. A obra de Deus é hecha com a autoridade. Lo que existe são princípios. O reino de Deus não é basado em lo que sabemos. E a quantidade que eu estudei na escola, em minhas enseñanças passadas, é basada em lo que tenho de parte de Deus como princípio de autoridade sobre minha vida. Se Deus te mandou a ser, tu tens a autoridade de Deus para ser. E não importa onde estudaste, não importa quantos anos tem. Tem autoridade de Deus para ser. Porque a Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas por a poderosa palavra de sua autoridade. Assim como las criou por a mesma palavra, sua palavra de mandato de autoridade. Eu estive pensando, hermanos, eu não sei como funciona, como opera a autoridade de Deus. Sin embargo, sabemos que Ele hace todas as coisas por meio de ela. Quando Deus disse, quando Deus abre a boca, quando Deus declara, essa é a autoridade de Deus. Quando Deus te dá algo para ser, põe algo em tuas mãos, Ele te dá autoridade, está bajo a autoridade divina. Por isso, consequentemente, as pessoas que estão bajo essa autoridade, bajo tua autoridade, estarão bajo a autoridade divina. É um rompe-cabeça, porque há princípios de autoridade. Eu tenho muitos passagens bíblicos aqui, não quero descer a hora porque vai confundir, pero se você tem um lapiseiro, pode apontar aí. Primeiro, toda autoridade procede de Deus, já leemos, Romanos capítulo 13, de 1 a 4. Los guias estão investidos de autoridade, e toda autoridade delegada por Deus, ela existe para reflejar o caráter do líder maior que é Deus. Ai, pastor, e quando essa autoridade não está reflejando o caráter de Deus? Vamos chegar aí, não se preocupe. Juan capítulo 13, de 13 a 17. Solamente tem autoridade quem está abaixo a autoridade. Mateus capítulo 8, versículo 9. Você não pode receber nenhuma autoridade se não está abaixo em obediência a uma autoridade. A autoridade é para edificação e não para destruição. 2 Coríntios capítulo 10, de 1 a 19. É para edificação e não para destruição. Outro princípio, sem submissão não haverá edificação. 1 de Pedro capítulo 5, de 2 a 6. Sem submissão não haverá edificação. Outro princípio, Deus não quer. Essa é forte. Se quer parar, pare-se a hora. Deus não quer governar a nadie que não permite ser governado.
Deus não quer exercer sua autoridade sobre nada que não permite ser governado. E deixe-me dizer uma coisa: o governo de Deus é manifestado através de um líder, de um chefe, na família, na casa, da polícia, aonde tu estás, há um governo, há uma autoridade, e Deus quer governar a tua vida através desta autoridade. Ele quer governar a tua vida. E nada escapa ante a los ojos de Deus. El outro princípio é a autoridade versus a obediência. Se os homens han de servir a Deus, se estamos a serviço de Ele, autoridade e obediência é uma necessidade absoluta para recebermos autoridade no reino de Deus. Absoluta. Eu quero mais tarde dizer sobre esse absolutismo versus a relatividade. Sabe por quê, mano? Porque a obediência sempre transcende o que hacemos. E não importa, em qualquer área da vida. Se você obedece, a obediência vai transcender o que você faz. Você não é o melhor trabalhador porque seu chefe diz que você é o melhor trabalhador dessa companhia. Porque vive em obediência. O que hace transciende, aparece, se muestra, porque está bajo um princípio de obediência. Davi se detuvo em tocar no ungido de Deus quando teve a oportunidade de matar a Saul. E Davi disse: eu não vou tocar. Esse homem é um ungido de Deus, verdade? E Davi sabia a quantos problemas estariam metendo, não somente sua vida, pelo seu governo, se houvera matado a Saul quando teve a oportunidade, e algumas delas, de tocar em Saul. Ser lleno de Cristo, eu entendo na Bíblia que é ser lleno de obediência. Há um contraste em estar lleno do Espírito Santo e ser um rebelde. Um contraste muito grande. Estar lleno de Deus, ter os dones de Deus, e não obedece a nadie. Há um contraste muito grande. Filipenses capítulo 12, de 5 a 11. Me encanta essa palavra. E uma das razões por quê, hermano, porque mostra como Jesus foi esse homem obediente. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, diz assim a palavra do Senhor: haja pois em vosotros esse sentir que houve também em Cristo Jesus, el qual, sendo em forma de Deus, não estimou el ser igual a Deus como coisa que aferrasse, sino que se despojou a si mesmo, tomando forma de servo, hecho semejante a los hombres. E estando na condição de homem, se humilhou a si mesmo, e sendo obediente hasta a morte de cruz, por lo qual Deus também o exaltou hasta el sumo, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre toda a rodilha de los que estão no céu e en la tierra e bajo de la tierra, e toda língua confesse que Jesucristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. Aleluia, palavra do Senhor. Agora, deixe-me contestar seus pensamentos sobre aqueles líderes rebeldes. Diz a Bíblia que Jesus, Hijo de Deus, oh, aleluia, bajou de sua glória, deixou sua glória, deixou seu trono, vindo a este mundo, humilhou-se,
hasta la muerte. E muerte de cruz. Sabe para que hizo isto? Para que um dia, homens como Hitler, homens como Osama Bin Laden, para que um dia, homens como os mais terríveis que você pode imaginar, que já pisou na face da terra, para que um dia, todos eles, um dia se doblem. Diz a palavra que toda terra um dia se doblará. E confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. E aunque depois de confessar há aquele inferno, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda autoridade confessará. Por isso te digo, não temas a obedecer a uma autoridade, porque um dia ela se postará ante o poder divino. Não tenha medo de ser obediente. Não tenha medo de ser submisso. Não tenha medo, porque você está bajo a autoridade divina. Obediência e autoridade espiritual estão intimamente ligadas e jamais podem ser separadas. Jamais podem ser separadas. Agora, déjame dizer-lhe, a submissão é absoluta. Enquanto que a obediência pode ser relativa. A submissão é um assunto de atitude interior. Não é que eu vou decidir se vou ser submisso ou não. Não, é o que está aqui dentro de seu coração. É o que está imprimido em seu coração. Mientras que a obediência é um assunto de conduta. Pedro e Juan responderam ao concílio judío: juzgad se é justo delante de Deus obedecer a vós outros antes que a Deus. Hechos capítulo 4, versículo 9. A natureza da autoridade espiritual, hermanos, é resida em la esfera espiritual ou moral. E é diferente de qualquer outra autoridade. Sabe por quê? Porque a autoridade espiritual está intimamente ligada ao caráter. Agora me vou. Verdade? Intimamente ligada ao caráter. Ai, pastor, o que é caráter? Caráter é a expressão externa. Como? Caráter é a expressão externa de lo que tu eres em tu essência, de tu personalidade. Tu personalidade é a formação de tu vida, o que te deram um dia, a enseñança. Eu estudei em psicologia de que se forma um homem, a essência hasta o 6º ano de idade. Hasta 6 anos, 7 anos se forma a essência de uma pessoa. E a partir de aí, o que recebe forma o caráter da vida, que não tem nada a ver com seu temperamento. Porque você pensa que eu sou calmado, mas não sou. Verdade? Tem um temperamento aparentemente muito tranquilo. Aparentemente muito tranquilo. A integridade é uma seleção moral. Por lo tanto, é necessário que a gente decida em base à consciência, lo que está imprimido em sua vida, que é o reflejo de lo que você é. Ou seja, você é o que foi formado. E reacciona, o que é caráter,
Lo que existe. Isso é a parte externa. De que você está falando, pastor? Você está falando de psicanálise ou autoridade? Depois lhe conto. Honrar a individualidade e diferença de la gente. Ponga atenção. Honrar a individualidade e a diferença de las pessoas é a maneira que Deus encontra de governar em uniformidade, aunque haja diversidade. Me explico. Eu posso não estar de acordo com todo de meu líder, pero tenho que obedecê-lo. Nem sempre o que meu chefe me disse está correto. Eu obedeço. E encontro uma oportunidade de dizer-lhe: ¿te acuerdas do dia que tu me dijiste para hacer isso, isso, isso? Sim. Não está correto. Eu lo hice por obediência. Respeito à pessoa. Nenhuma autoridade chamada espiritual deve violar esses enfoques principais. Porque devemos entender que há uma autoridade delegada. E há 4 requisitos, irmãos, que eu pus aqui, que devemos aprender para desempenharmos o papel de autoridade delegada em la perspectiva correta. E la perspectiva que podemos ver que seja amigável, apazível. Primeiro, a autoridade delegada deve entender que toda autoridade vem de Deus. Romanos 13, versículo 1. Não há autoridade que não venga de Deus. E o versículo 2 nos põe em problema. Diz que el que resiste a la autoridade resiste ao próprio Deus. Aí me escondo. Segundo requisito, a autoridade delegada deve negar-se a si mesmo. É um princípio. Negar-se a si mesmo. Ou seja, aprender com Jesus. Terceiro, a autoridade delegada deve manter-se em comunhão constante com o Senhor. Se você tem pessoas que estão bajo a sua autoridade, busque de Deus, para que as pessoas vejam sua vida, para que eles queiram ser como você, verdade? Aprendam com você. A autoridade delegada deve estar bajo a uma autoridade, com obediência e respeito. Ou seja, não hable mal de seu líder. Não hable mal de seu líder. Porque estarás hablando mal de Deus. Uau! Números capítulo 12. Números capítulo 12, diz a Bíblia que Moisés tinha 2 irmãos que eram maiores que ele. Maria e Arão. E Moisés estava solito. Necessitava uma esposa. Algumas disseram, eu também. Moisés estava solito. Necessitava uma esposa. E a Moisés lhe encantava as negritas. É verdade. Diz a Bíblia que era uma mulher egípcia. Uma queimadita. E Moisés lá viu e disse, uau!
Quando Moisés lá viu, disse: essa me mandou Deus. Ele colocou o que eu queria. Pero diz a Bíblia que Aarón e Maria, os irmãos maiores, não lhe gostaram muito, né? Isso vai mesclar com o de minha família. Isso dijo minha suegra. Pero eu não maldisse a minha suegra. Eles são tremendos, né? Não lhe gostaram. Hablaram mal de Moisés. Leia depois na casa, Números capítulo 12, você vai rir. Hablaram mal de Moisés. Você vai rir, pero vai chorar. Sabe por quê? Deus chegou à congregação, à tenda, e disse: sale para fora os três. Moisés, Maria e Aarón. Venga. E diz a Bíblia que Deus descendeu como uma coluna de humo. E disse: Maria, por que hablaste mal de la autoridade? Tu vais estar fora do campamento, leprosa, por 7 dias. Ai, Senhor, eu não entendo porque passa estas coisas em minha vida, eu não entendo porque sofro, eu não entendo porque passa situações em minha vida, eu não entendo porque estou assim, eu sou tu servo, sou tu serva, eu te busco, eu dou o dízimo, Senhor. Algumas señales que identificam uma pessoa que entende e vive bajo a autoridade espiritual. Primeiro, uma pessoa que ha conhecido a autoridade procurará desde logo identificar quem é a autoridade e a quem deve obedecer. Eu vou deixar Números capítulo 12 com vocês, né? Não é comigo esse problema. Minha esposa é blanquita, problema dela. Uma pessoa que ha tenido um encontro com a autoridade de Deus se vuelve mansa e tierna. Ha sido ablandada e não pode ser dura nem legalista, é apassível. Quando você tem esse encontro com a autoridade divina, você cambia. E deixa-me dizer, você cambia. Ah, porque eu sou assim, eu nasci assim. Você cambia. Se tuvo um encontro com a autoridade de Deus, tuvo um encontro com a verdade divina, há que cambiar. Não tem que ser duro e ríspido e rígido todo o tempo em sua vida. Essa é a verdade. Não há que gritar todo o tempo. Terceiro, uma pessoa que de veras ha tenido um encontro com a autoridade, jamais quer estar em autoridade. Sempre está huyendo, verdade? Não. Porque sabe o peso de responsabilidade. Eu não pedi a ser pastor. Meu padre disse: não, vai ser um advogado. Mamãe disse: não, quero que seja médico. Deus disse: não, vai ser pastor. Quarto, uma pessoa que ha tenido contato com a autoridade mantém boca cerrada em muitos assuntos. Ai, pastor, você... Cuidado com o que você habla.
Não que paredes, em meu país se diz que as paredes têm ouvido, verdade? As paredes escutam. Não é que as paredes escutam, é que Deus escuta. Deus não está sordo. E Ele conhece a autoridade que está constituída sobre sua vida. Está em insurreição, hermanos, e não se atreve a falar descuidadamente de la persona que está em autoridade sobre sua vida. Uma pessoa que ha estado em contato com a autoridade é sensível a todo acto de rebelião, de anarquia que lhe rodeia. E ele vê como a anarquia ha llenado muitas vezes o mundo e a igreja. Se você está entrando em contato com a autoridade verdadeira de Deus, você sabe quando uma pessoa tem um princípio de rebelião. E deixe-me dizer-lhe, pastor, há rebeldes na igreja? Não creio. Não creio. Porque diz a Bíblia que o pecado de rebelião é como um pecado de hechiceria, verdade? E eu não creio que aqui haja hechiceiros. Por isso aqui não há rebeldes. Aqui há obedientes. Há pessoas que entendem o princípio de autoridade. A igreja se mantém por dois elementos essenciais: a vida e a autoridade. A vida que hemos recebido de Cristo mora em nós outros, é uma vida de submissão. Por isso, o que rege a igreja de Jesus são esses princípios, vida e autoridade, a qual nos capacita para obedecer à autoridade. A vida de Cristo nos capacita a obedecer à autoridade. Eu quero ir aterrissando nesse tema, dizendo o seguinte: o que devemos fazer quando há conflitos de autoridade? Quando há problemas de autoridade? Primeiro conselho, temos que saber que há duas autoridades superiores que delegam poder. Uma é a autoridade divina, a outra é a autoridade do diabo. E conforme a maneira como você reacciona à autoridade delegada sobre você, define quem está sob a autoridade, quem tem autoridade sobre sua vida, se é Deus ou se é o diabo. Porque o reino de Deus é um reino basado em obediência. O reino de Satanás é um reino de rebelião. Então, você decide em qual reino você está. Segundo conselho, nós outros não estamos bajo o poder de Satanás, por isso não lo obedecemos, nem a seus comandos. Por isso, é a única maneira que faz com que você defina se vai obedecer a um poder delegado ou não. A obediência, sin embargo, pode não ser absoluta quando a autoridade posta sobre você lo põe em situação de desobediência à palavra de Deus. Por exemplo, se o líder lhe manda fazer algo, você sabe que você vai fazer algo que está em desacordo com a palavra de Deus. Você vai obedecer ou não? Não? Isso é relativo, verdade? Você crê que predicar o evangelho é malo ou bueno? Você crê que é bueno? Ok. Você crê que quando eu predico o evangelho, eu estou em obediência ou desobediência? Estou em obediência a Deus, verdade? Então, se eu vou a um país que disse que não se pode predicar o evangelho e eu predico, o que devo fazer? A quem devo obedecer? A Deus. Entende agora? A única maneira que você desobedece a uma autoridade constituída é quando a autoridade constituída lo põe em desobediência a Deus. Em que área da autoridade espiritual tenho mais problemas em minha vida? Como estão seus conceitos de autoridade? Como está a sua vida
Bajo que autoridade você vive? Quem governa sua vida? Como está o aspecto da submissão interior manifestada muitas vezes em meu hogar, em meu trabalho, na igreja, na escola? Como eu vejo isso? Como eu manifesto isso? Que aspecto desse tema toca a minha vida em especial? Eu lhe digo, meus irmãos, que cada vez que uma pessoa peca contra a autoridade de Deus, peca contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Todos os crentes devem, por lo tanto, aprender a obedecer à autoridade. Deus é nosso Deus bueno e lleno de poder e de autoridade. E Ele quer que vivamos bajo su governo, bajo sua autoridade. Amém? Vamos orar. Pastor Sérgio, também.